Essa semana eu tava lendo esse artigo aqui da Vogue Business sobre como a geração Z tá quebrou já, né, o funil de marketing. E eu fiquei bem intrigada e eu resolvi mergulhar mais dentro dele. E eu quero trazer alguns insights aqui pra vocês hoje, porque eu vejo que muita coisa mudou no marketing nos últimos anos, não só no marketing, mas como também na criação de conteúdo. E muita gente não tá percebendo, muita marca não tá percebendo. As poucas que estão percebendo estão se destacando, mas ainda tem muito conteúdo com cara de vendedor desesperado, ainda tem muito conteúdo que obviamente não vai dar nenhum engajamento, não vai virar venda, porque é um conteúdo ruim. E uma das coisas mais importantes dessa geração é que ela não quer ser só impactada. Ela não quer, como a geração passada, ser impactada por uma publicidade, por uma propaganda com cara de propaganda. Ela quer ser incluída. E antigamente a gente tinha muito forte a cultura mainstream, que era aquela cultura de massa. Como, por exemplo, na sua infância, né, na minha infância pelo menos, a gente assistia os mesmos desenhos. Todo mundo de manhã tava vendo lá TV Globinho, assistindo o Fantástico Mundo de Bob, Dragon Ball Z, Pokémon ou As Meninas Superpoderosas. A gente tinha uma cultura de massa muito parecida, porque as crianças assistiam as mesmas coisas, os adultos também assistiam as mesmas coisas, a gente via os mesmos comerciais, as marcas conhecidas eram aquelas marcas que passavam na TV. E hoje eu duvido muito que a nova geração saiba o que é Bombril, não saiba o que é Nestlé, não saiba o que é Brastemp, porque hoje elas estão no digital escolhendo o que elas querem ver o tempo inteiro. É muito difícil você realmente ser reconhecido por uma grande massa. Cada vez mais a gente está se desenvolvendo em comunidades. Eu não sei se você lembra também dos bichinhos da Parmalat. Nossa, isso tem uma memória afetiva muito grande pra mim, porque eu lembro que meu pai trouxe, ele passava muito tempo viajando, aí ele nunca me dava presente, ele me trouxe uma vez um coelhinho da Parmalat que eu tenho até hoje, que foi assim uma alegria ele ter lembrado de mim e trazido aquele presente que eu via na TV que eu tanto desejava. Então as marcas desde aquela época, elas apareciam muito forte e as que mais impactavam eram aquelas que conseguiam de alguma forma participar da nossa vida, conversar com a gente, fazer com que a gente desejasse a marca, mesmo sem eu querer comprar leite. Eu lembro que eu comprava leite adoidada para Parmalat porque eu queria trocar por um bichinho. Então elas conseguiam criar esse tipo de conexão com a gente. E esse tipo de marketing ainda funciona hoje, só que os canais são diferentes. E a forma de consumir da geração Z também é diferente. Quando eu falo de geração Z, geração alfa também, que é essa nova geração que vem, eu acho que os próprios millennials e as outras gerações também se incluem muito nesses hábitos de consumo. A gente não quer mais ficar vendo publicidade, a gente se irrita, a gente pula quando o anúncio tem cara de publicidade. E se você, com o seu serviço, com a sua marca, não souber conversar com essa era, com essas gerações, essa nova forma de ver o marketing, a criação de conteúdo e todos esses canais do digital, muito provável que você fique fora do jogo. Aquele marketing que interrompia, aquele momento do comercial, de vamos parar para ver o que vai aparecer de propaganda, não existe mais. Só que muita gente ainda insiste em fazer conteúdo interrompendo o que as pessoas querem ver. O seu maior concorrente não é a pessoa do seu nicho. O seu maior concorrente é aquela pessoa que sabe captar a atenção nas redes sociais. Por isso você tem que ser muito estratégico para criar o seu conteúdo. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente seduz essa nova geração. O que seduz o consumidor 2025 da internet. Qual que é realmente o conteúdo que engaja e vende no presente. Com exemplos reais, estratégias aplicáveis, com cases que eu tenho certeza que você vai ficar morrendo de vontade de copiar. Se você minimamente já teve um contato com marketing, com conteúdo, você já deve ter escutado falar sobre o funil, que é aquele topo, meio e fundo de funil. No topo você descobre ali a marca, no meio você começa a se interessar um pouco mais e no fundo dele você deseja realmente o produto, já tem uma consciência lá e você vai e compra. Esse era o caminho clássico que a maioria dos marqueteiros aí ensinavam. Descobrir, se interessar, desejar e depois comprar. Só que essa nova geração e a era atual da internet, não é só sobre a geração Z, mas sobre eu e você aí também que somos de outras gerações, bagunçaram tudo isso. Segundo esse estudo aqui da Vogue Business que eu comentei no início do vídeo, o comportamento de compra dessa geração virou um loop infinito. Ela se inspira, ela explora, ela forma comunidade, ela pertence.
tudo isso acontece em um mesmo conteúdo. Às vezes, por um único conteúdo, ela pode comprar o seu produto. Então, bagunçou isso de, preciso criar conteúdo assim, assim, assim. Você vai criar um conteúdo que converse com todas essas camadas. Essa geração, ela descobre produtos rolando o feed, ela valida vendo comentários e elas compram muito por pertencer, não por utilidade. Elas não compram uma roupa, uma blusa, um acessório porque elas estão precisando, mas elas compram porque elas gostam da vibe daquela marca, elas gostam do que aquela marca fala, elas gostam das pessoas daquela marca, elas querem pertencer àquela comunidade. E elas ainda têm o hábito de criar conteúdo sobre aquilo, né? O caso típico da Rode, quando ela criou aquela case, aquela capinha de celular para colocar batom atrás, todo mundo queria fotografar, queria falar que tinha aquele produto. Então isso é muito clássico da geração Z, querer pertencer através de um produto. Antes a gente pesquisava um produto ali, gostava, ficava namorando, aí via um review no YouTube, pensava, analisava, olhava o que tinha lá dentro daquele produto, pesquisava a empresa e aí comprava. A geração Z e a geração atual não faz mais assim. Ela quer saber se aquela marca faz parte de algum movimento, se aquela marca tem alguma estética, se tem algum TikTok ali orgânico com review daquela marca. Ela dificilmente pesquisa review no YouTube, ela pesquisa no TikTok. Se os comentários estão vivos ali, se tem uma conversa rolando, se aquela marca tem algum ritual para ela participar. Eles não compram só pelo benefício, eles compram para fazer parte. E isso é muito importante para você prestar atenção na hora de criar o seu conteúdo também. E nesse vídeo você vai entender por que a lógica da criação de conteúdo e do comportamento das pessoas mudou tão radicalmente e como essas novas gerações estão interagindo e agindo. Além também de quais estratégias que você vai poder aplicar. Nessa nova era da internet, as pessoas elas querem fazer parte da conversa. Elas não querem só ser o alvo, elas não querem ouvir você falando do seu produto, elas querem participar da conversa. Um exemplo de um case de uma marca que estava ali meio que falida e conseguiu ressuscitar e entrar no TikTok é a Marc Jacobs. Eles começaram quietinhos ali, testando algumas coisas, contrataram alguns criadores de conteúdo, influenciadores muito virais para participar da conversa deles. Esses criadores, eles não ficam falando sobre o produto ou criando uma publicidade. Eles simplesmente encaixam a bolsa, encaixam o produto da Marc Jacobs dentro do tipo de conteúdo que eles já fazem, de uma forma muito nativa da plataforma. Como, por exemplo, esse Pug aqui, que é super famoso na plataforma, foi lá e fez todo um storytelling como se ele estivesse comprando uma bolsa da Marc Jacobs. Esse outro exemplo aqui da Emrata, eles perguntam algo curioso sobre ela, enquanto ela simplesmente segura a bolsa. Ela não fala sobre a bolsa, ela fala sobre ela. A Adriana Lima, nesse caso aqui, ela apareceu falando de sanduíche. O que é que tem no sanduíche da Adriana Lima? Enquanto a bolsa aparece. Eles realmente estão preocupados em entreter um consumidor, em gerar um certo valor, em gerar ali um humor, um entretenimento para aquelas pessoas, enquanto as pessoas veem e adoram produtos deles. A grande diferença também é que agora o conteúdo ele é muito mais linear. Antes existiam essas etapas, agora é uma linha, onde em um mesmo conteúdo você pode atrair e vender. Para você entender mais na prática, que eu poderia ficar aqui contando na teoria o que é, mas deixa eu te mostrar na prática o que é isso, são as estratégias diferenciadas que eu sempre falo, que eu já falei em diversos vídeos aqui, que eu falo nos meus cursos também. São estratégias que elas trabalham todos esses gatilhos e prendem a atenção das pessoas, convertendo para venda. Séries, desafios, experimentos. Essas estratégias têm o poder de criar esse loop infinito, deixar as pessoas viciadas no seu conteúdo e fazer com que elas adorem você, se identifiquem com você e comprem de você em um mesmo conteúdo. Como é o exemplo desse vídeo aqui, desse cara que ele criou um experimento, uma espécie de um desafio, onde ele se desafia a faturar 100 mil reais em 100 dias vendendo brigadeiro. Tem storytelling, tem suspense, tem torcida, tem desafio. O seguidor quer acompanhar o que está acontecendo até o final, ao mesmo tempo que ele também quer comprar esse brigadeiro, quer ajudar ele a chegar nessa meta e quer continuar ali dando engajamento para ele, para ver se realmente isso vai acontecer. Esse é um tipo de estratégia que consegue trabalhar esse loop infinito. Essa outra garota também fez uma estratégia muito legal, que ela estava 48 horas em Bangkok e ela pedia para as pessoas o que as pessoas queriam que ela fizesse. Claro que aqui é muito mais uma estratégia de engajamento, né? Ela não tá vendendo diretamente um produto, mas gera muita interação e uma sensação de comunidade, de pertencimento mesmo naquele conteúdo. Nesse caso aqui, ela pede isso para uma IA, então ela tá ativando, acho que até uma publicidade de uma IA ali. Mas você pode fazer isso com os seus seguidores, pedir a opinião deles.
Tem uma outra estratégia que eu acho muito legal, que você pergunta naquele vídeo o que as pessoas querem ver no seu próximo conteúdo. Isso também instiga essa conversa, instiga a comunidade. Então, por exemplo, você é uma doceira, você faz doce, eu faço bolos. Toda semana você escolhe um tema ali para um bolo. Então, o tema do próximo bolo, quem pode escolher são as pessoas, a sua comunidade, são os seus clientes. Então, isso de alguma forma também interage muito mais o seu público com o seu conteúdo e gera esse desejo, ele se sente participando realmente do seu processo. O consumidor, ele virou cada vez mais o protagonista. Antes a marca era a estrela, né? A gente desejava a marca. Hoje não. Hoje o consumidor, ele quer estar no centro de tudo. Ele quer ser o personagem principal. Um outro exemplo de conteúdo, agora em série, que eu mesma fiz esse conteúdo e que triplicou as minhas vendas nesse período, foi um conteúdo que eu fiz 7 dias para tirar o seu conteúdo da mesmice. Foi uma série de conteúdos onde eu usei uma estratégia que cada dia eu abordava algum tópico, né? Um dia das transições, um dia do cenário. Cada dia eu abordava um tópico que era uma dor, um problema da minha audiência. Entregava um vídeo com alguma coisa nova, com algum ensinamento e no final eu ainda fechava com uma aula nova liberada lá dentro do meu produto. Então, o que fazia as pessoas desejarem ainda mais, não eram meus alunos, né? Muitos já eram meus alunos, então estavam aguardando aquela aula sobre aquele assunto, mas muitos acabaram se tornando meus alunos por conta dessa série de conteúdos. E ainda no final, eu gerei ali um 8º e um 9º dia, onde eu falava, trazia uma brincadeira, uma quebra de padrão, né? Vocês querem mais um vídeo? Faltou tal coisa. Então, trazia ali realmente um envolvimento muito grande, um engajamento muito legal da minha audiência dentro daquela minha criação de conteúdo. A real é que a comunidade é o novo funil. E o produto, ele vem depois. O que vende tá dentro da conversa que aquela comunidade está tendo. E o marketing, ele virou uma construção de uma reputação ao vivo. O que antes era um copywriting ali, que você tinha que arrasar só com as palavras e vender, agora vira muito mais uma cocriação. Essa é uma nova era de marketing que vem junto com a geração Z e que promete impactar muitas mudanças no nosso mercado. Não é mais só sobre causar, impactar, mas é sobre incluir, participar e conversar com o seu público. E se você ainda tá preso nesse funil clássico ali de estilo de conteúdo, de cada dia um conteúdo aleatório, cada dia uma ideia diferente, sem uma conversa realmente acontecendo, aqueles posts do Google, né? O que é tal coisa? Por que você precisa de tal coisa? Se você ainda está criando esse tipo de conteúdo, pensando nesse tipo de estratégia, você pode estar criando conteúdo para um público que não existe mais. Se você quer saber mais sobre essas estratégias, realmente ver como que é essa nova forma, né? Ter milhares de ideias, tem uma inteligência artificial também que te ajuda a aplicar essas ideias e pensar como o meu cérebro pensa, eu te aconselho a conhecer o conteúdo ou, tá? Vou deixar o link dele aqui embaixo, que é um curso super prático com ferramentas reais que você pode aplicar muitas das coisas que a gente conversou nesse vídeo. Mas agora me conta aqui em relação a você, a sua criação de conteúdo. De alguma forma esse vídeo abriu a sua mente? Você conseguiu pensar em novas ideias? Você tá conseguindo conversar com essa audiência ou você realmente sente que você ainda está falando sozinho? O que ainda te impede? O que ainda é a sua dúvida em relação à criação de conteúdo, em relação à diferenciação do seu negócio? Comenta aqui embaixo e me conta. Pode chorar as pitangas por aqui, porque eu quero transformar a sua dúvida no meu próximo vídeo. E por favor,